Quem está pegando fogo é a Red Bull, Max Verstappen, um novo recorde na história da Fórmula 1. 12 corridas seguidas vencidas pela Red Bull, é um novo recorde. Eles superaram a McLaren de 88 com o lendário MP4/4, que venceu 11 corridas seguidas, divididas entre Ayrton Senna e Alain Prost, e venceram 12 corridas seguidas. E isso era um domínio ainda maior por causa do Brasil. Ano passado, que a Red Bull não conseguiu a vitória, né? A vitória foi do Russell. Senão seriam 22 em 22. Nossa. Eles venceram 21 corridas nas últimas 22. A Red Bull é um domínio absurdo, o maior da história. Falando como equipes, já podemos classificar como realmente a maior dinastia da Fórmula 1 ou ainda é muito cedo? Olha, entrando mais ou menos nesse assunto, eu vou confirmar que sim, porque eu acho que a gente está numa era da Fórmula 1 onde as equipes estão muito mais próximas do que nunca tiveram antes. Uhum. Mas isso por causa do regulamento que estão fazendo, que a gente está começando a ver resultado desses regulamentos. O regulamento que eu estou falando não era regulamento do carro, é do teto de gasto, né, de você limitar as equipes que terminam primeiro, segundo, terceiro no campeonato para dar menos horas de turno de vento e mais para as equipes de baixa. A gente viu aí entre o primeiro e o 10º diferença de meio segundo. Coisas que às vezes nem na Stock Car tem, que os carros são teoricamente todos iguais. Não, no Q1 foi 3 foi um segundo. Não. Do primeiro pro último. Entre o primeiro e o 10º no Q1, não, foi 3 décimos e meio. Sim. Então, assim, eu achei, e falando em classificação, né, sem querer mudar muito de assunto, eu achei muito legal esse negócio de usar duros todo mundo, médios todo mundo e depois o macio. Por quê? Porque era uma diferença tão grande, ninguém sabia o que estava acontecendo, um usando duro, outro médio, mole. Agora realmente fez muito mais sentido. Você consegue ver o pace real de todo mundo, sabe? Fica muito mais clara a classificação pra gente, não fica tão confusa. Um virando, sabe, uma Haas no primeira e depois no outro ficando em oitavo. Agora não. Realmente você tem um pace verdadeiro. Então eu achei muito boa a ideia disso aí, mas voltando ao assunto da dinastia da Red Bull, acho que essa época tá muito mais difícil você ter essa dominância por tanto tempo, porque tá cada vez mais difícil para as equipes que estão dominando continuar lá. Naquela época, né, quem tinha mais dinheiro, melhores pilotos, podiam pagar o que quisessem, iam continuar na frente, entendeu? Se esse regulamento não tivesse lá hoje em dia, essa dominância da Red Bull ia ser maior ainda, eu acho, entendeu? Então, eu acho que tá legal de ver essa pouca diferença entre todos os carros, né? Essa aproximação. Eu não sei se também porque grande parte da diferença dos carros é aerodinâmica e na Hungria não, assim, a parte aerodinâmica diminui um pouquinho e vai mais, um percentual diminui um pouco a aerodinâmica, um pouco mais da parte mecânica. A parte mecânica do carro, né? Como diz no kart, diz o chão do carro, né? Então, realmente foi legal de ver essa aproximação. Agora a gente viu na corrida que, obviamente, o Max não deixou nenhuma curva pro Hamilton, já passou e sumiu. Ele deixou 2 curvas. Não, ele passou na largada. Não, ele passou na largada, mas daí teve graça as primeiras 2, 3 curvas. Pô, eu tava lá assistindo o robô, legal. Vamos ver, a primeira volta vai ser. Primeira curva já. Acabou a corrida. Mas então, assim, eu acho que muito legal. Acho que os resultados aí desse regulamento da Fórmula 1 estão começando a aparecer, né? Todo mundo muito próximo. E isso é bom para os pilotos também, eu acho, de certa forma, porque aos poucos, se isso continuar se aproximando, você vai ver pilotos em equipe, igual o Hülkenberg, de novo, né? E a gente vai falar depois do assunto de outros pilotos, mas tá na cara que ele vai ser o piloto que vai recontratar ele e o Magnussen deve dançar, né? Só retomar um assunto, Cris, o que você acha desse domínio da Red Bull, comparando com aquele McLaren 88, era Schumacher, era Mercedes e essa era agora a Red Bull, e até mesmo a primeira era a Red Bull do Vettel? Como que você encaixa esse momento atual da Red Bull? Acho que eles acertaram em tudo, né? Adrian Newey, Red Bull passando por uma fase ótima, Verstappen. Então, a hora que coloca a combinação inteira, fica meio difícil alguém conseguir superá-los, até mesmo pelo ponto de vista de desenvolvimento interno da equipe. E se a gente voltar um pouco atrás, o histórico da Red Bull, tudo bem, ela teve uma ascensão
forte no começo, daí o Vettel dominou aqueles anos, daí ela meio que deu uma estabilizada, talvez até desceu um pouquinho, daí depois teve a segunda ascensão, e se eu tivesse que categorizar, acho que hoje em dia eles estão mais fortes do que na época do Vettel. Tá. Eu vejo uma Red Bull mais forte como um grupo hoje em dia, não que estivesse fraco na época do Vettel, mas se eu tivesse que escolher, eu preferia estar vivendo essa época do que a época do Vettel. Tá, inclusive você em casa pode já dar seu comentário, seu like no vídeo aqui, deixar também exatamente esse comparativo de eras da Fórmula 1. Eu sei que comparar eras não é fácil, mas é bacana a gente poder saber onde se encaixa essa dinastia atual da Red Bull, que vai chegando ao 3º título de pilotos. A era do Vettel foram 4 títulos consecutivos com o Vettel. A McLaren foram 3 títulos naquela época. Senna, né? Foram 2 do Ayrton. Não, foram só 2 anos, né? Porque o de Senna e Prost foram 2 anos só que eles competiram na McLaren. Mas o Ayrton foram 4 títulos consecutivos, né? Porque foi 88 o Ayrton, 89 o Prost, 90 e 91 o Senna. Se a gente pegar essa era McLaren, né? Foram 4 anos consecutivos. E na era Mercedes, foram quantos anos? Mercedes foi de 2014 a 2020. Foram 7. Então 7 foram não. 7 anos, né? Então. Foram 6 títulos do Lewis e o do Nico Rosberg. Também foi uma época... Uma era bem forte. E a do Schumacher foram 5 anos. Eu acho que 2000 a 2004. Em todo momento na Fórmula 1 sempre vai acontecer uma era. Agora, de repente, a gente tá passando... De repente não, a gente tá passando pela era Red Bull. Como a gente acabou de comentar, teve a era Mercedes, que foram 6, 7 anos. Teve a era McLaren, a era isso. A única que não teve... não... Minto. Eu ia falar. Qual? Estamos sempre esperando para a era Ferrari, né? Já teve, né? Então já teve a era Ferrari. Mas parece que ela não tem com tanta facilidade que nem as outras, né? Ou tem muito mais pressão, que isso é óbvio, né? Tem muito mais pressão em cima da Ferrari do que qualquer outra equipe, né?